dia, né, para todo mundo. E eu quero dizer que é uma grande alegria de a gente estar reunido aqui, o grupo de monitores, porque é assim uma coisa, uma convocação que foi lançada e acho que teve uma resposta assim muito entusiasmada e muito pronta, e não vou dizer além da expectativa, porque a gente precisava mesmo desse grupo com esse número, mas eu acho que a gente não esperou em vão, está todo mundo aqui, gente que veio de muito longe, que andou mais que uma noite inteira para chegar. Então, desde o início, eu agradeço esse esforço de cada um. Então, uma pequena explicação sobre o curso de verão. Provavelmente todo mundo já está informado, já sabe, mas é para espanar um pouco a poeira e ter claro, sobretudo os monitores, são as pessoas que têm que ter mais claro o que é que a gente pretende com o curso de verão e poder responder também àqueles que vêm, poder trabalhar sobretudo na mesma direção, não puxar um para o lado, outro para o outro. Então a função desse nosso encontro, primeiramente é essa, a gente ter uma boa clareza sobre o projeto. Discutir, se tiver que mudar alguma coisa no projeto, a gente muda, mas a gente ter clareza e todo mundo falar uma mesma voz e puxar na mesma direção. Então, primeiro, o porquê desse curso? A gente partiu de uma constatação. Todos que estão no trabalho popular sabem a demanda crescente dos grupos no campo da formação. Todo mundo pede, que vai desde um cursinho de conjuntura a um curso de aprofundamento bíblico, o outro que quer um curso de metodologia para trabalhar na área popular, um curso de educação popular, outros que pedem uma consciência melhor a nível político, econômico, outros que dizem que a gente precisa aprofundar a nossa teologia, a nossa fé. Isso é uma coisa. E de outro, todos que dão curso, de biblistas a pastoralistas, a sociólogos, está todo mundo sobrecarregado. Então é um pouco essas duas coisas. Uma demanda crescente, porque o trabalho popular cresceu e precisa de formação, e de outra, a incapacidade de a gente responder. Não dá para multiplicar por 20 cada uma das pessoas que estão na formação, das poucas pessoas que estão na formação. Então, o curso de verão tentou dizer, vamos, em vez de ficar ciscando cada um num canto, vamos juntar o pessoal que está dando formação e vamos juntar os dirigentes de trabalho popular, de comunidade, de trabalho na terra, e uma vez por ano dar um bom curso e com uma certa continuidade. Então, que cada ano houvesse a possibilidade de um espaço de formação bastante amplo e que respondesse a essa necessidade, sobretudo dos dirigentes. Então, começou por aí. Um segundo ponto era uma questão mais metodológica. A gente se dizia, nesses últimos 20 anos, acho que aos trancos e barrancos, batendo a cabeça, nós que estamos aqui, a maioria, aprendeu a trabalhar com pequenos grupos. Grupos de 10, 15 pessoas, a dar cursinhos para 40, 50 pessoas, mas quase sempre todo mundo dizia, não, mais de 40 não dá. Ou a gente pode chegar em 50, mas não põe mais gente, senão não funciona. Por que que não funciona? Então essa era uma questão. Será que nós não somos capazes de passar de uma metodologia do pequeno grupo para uma outra metodologia que enfrente a questão mais de uma formação de massa? Isto é, não dá mais para a gente apostar apenas no trabalho do pequeno grupo. Não é para parar esse trabalho, mas será que nós não somos capazes de enfrentar um trabalho formativo sério com 200 pessoas, 300, 1.000, 2.000 pessoas? E a gente achou que é possível. Basta... Aqui tem lugar, Júlio. Tem aqui. Basta que
que nós encontremos a metodologia adequada para trabalhar não com 50 pessoas, mas para trabalhar com 2.000 pessoas ou mais. Então a gente achou, e sobretudo Luiz Eduardo Vanderlei, que colocava isso em muitas reuniões, nós temos que dar um salto qualitativo e enfrentar a questão da formação a nível mais massivo e não apenas do pequeno grupo. Então, esse curso também, por detrás, tem esse desafio. Vamos nos capacitar para enfrentar e dar formação a um público mais amplo. Uma terceira coisa, se tratava também de a gente recolher uma mudança que está em curso e já vem sendo praticada na questão da formação. Em que consiste essa mudança? Assim, usando um clichê que foi muito usado, é sair de uma formação bancária, como se dizia, para uma formação que parta do que as pessoas sabem. Bom, isso é feito nas comunidades, é feito no movimento popular. Agora a gente pensou, será que não dá para sistematizar isso num projeto mais amplo? Isto é, unir duas coisas. Uma parte que seria uma partilha mais em profundidade das práticas que as pessoas têm, juntando a isso a um esforço de aprofundamento teórico, mas um aprofundamento teórico que partisse dessas práticas, das interrogações, das demandas, dos problemas que são enfrentados no trabalho na área popular. Então, também o curso pretende, e vai depender muito também do nosso trabalho como monitores, de fazer essa mudança na concepção de formação e enfrentar uma formação que parta de uma partilha do que as pessoas já vêm fazendo e de ser capaz de detectar as questões teóricas que estão aí e possibilitar esse aprofundamento teórico. Não há nem prática sem teoria. A gente quer juntar as coisas bem firmemente, né? E a prática não avança, eu creio, nesse momento, por falta de uma teoria mais firme e que dê direção, rumo e capacidade de a gente avaliar o que está fazendo. Então, o projeto também pensa isso. Um quarto ponto é que a gente quer que essa formação permita uma troca não a nível apenas local, regional, mas a nível nacional. Nós achamos que uma das deficiências do movimento popular é a dificuldade de uma articulação mais ampla. Que, não sei, a CUT está tentando, a NAMPOS e tudo, mas a gente achou que esse podia ser um espaço importante de uma troca de experiências a nível nacional. Que uma vez por ano, gente que está no trabalho, vinda de todo o país, além de estar fazendo o curso, pudesse ter um espaço onde nos intervalos, no bate-papo e numa porção de coisa, fosse amarrando os laços e trocando as práticas e colocando em comum as experiências e os problemas das distintas regiões. Eu creio que isso vai ajudar quem está na prática a subir um patamar, eu diria assim, na sua visão, nas suas preocupações e na consciência dos problemas e das soluções que vêm sendo dadas, às vezes com muita criatividade, em distintos lugares, que já enfrentaram a questão, já aprofundaram, já tem uma prática mais coerente. Então também, quase assim como um efeito adicional do curso, seria uma espécie de grande congresso anual de quem está no trabalho e quer levar a coisa com seriedade. A gente pensa que o curso de verão pode possibilitar, durante 15 dias, esse espaço da troca, esse espaço do enriquecimento mútuo, do alargamento dos horizontes. Uma outra questão que para nós é séria desde o começo é que esse curso foi pensado e discutido de início num círculo que envolvia gente da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja congregacional, depois discutido com gente, tinha gente da igreja católica, gente, depois se discutiu no outro nível, com
pessoas da igreja anglicana, presbiteriana. Isto é, esse curso, desde o começo, tem sido pensado, todos que estão no mesmo compromisso de trabalho, de uma igreja, né, comprometida com o povo, com as lutas populares, não importando em qual lugar, em qual comunidade que ele participa, que a gente juntasse o esforço de maneira comum. Então, o curso desde o começo foi pensado a partir da demanda de várias igrejas e num projeto de a gente fazer uma caminhada em comum com essas várias igrejas. Então também o curso quer ser ecumênico nos participantes, na metodologia, nos conteúdos, na liturgia, na sua prática, quer dizer, recolher o que há, eu diria, de melhor em cada uma das nossas igrejas para colocar em comum e fazer avançar o que a gente chama essa unidade pela base. Às vezes os organismos de igreja têm dificuldade de avançar, mas se a base tem um pouco mais de liberdade, puder dar esses passos, né, da criação de laços mais firmes entre as várias igrejas e de criação de um espaço realmente ecumênico, a gente pensa que o curso pode também oferecer esse aspecto, né? Um outro aspecto que a gente quis dar ao curso é o seguinte, que ele recuperasse uma das experiências que eu creio mais importantes na experiência, eu diria, popular, mas a experiência que vem do mundo indígena, que vem do mundo africano, que vem de uma recusa que tudo se enquadre dentro do modo de ser da sociedade capitalista. No capitalismo, você só faz o que você paga. E a gente quis que esse curso fosse um mutirão. Isto é, uma forma de colocar em comum, gratuitamente, generosamente, o que cada um tem. Por isso que você vê, os monitores vêm, tem gente que é estudante, que é sociólogo, tem gente que é professor, tem gente que está em trabalho de menor, tem gente que está no trabalho da terra. Se convocou amplamente quem estaria disposto a dar a sua contribuição, gratuitamente. Então, dos teólogos que estão e assessores que se dispuseram a entrar no curso, dos locais que a gente vai usar, das pessoas que estão trabalhando, das equipes de serviço, absolutamente todo mundo está entrando como um espaço de gratuidade e a gente pensou assim, um grande mutirão de formação. Tem muita gente que tem capacidade, que tem dons, que já tem prática, e a gente pensou, por que não colocar isso a serviço da formação popular a nível mais amplo? Que é a única forma de fazer, porque se fosse pagar cada coisa do que a gente está fazendo, isso aqui teria um custo impossível, e o mutirão permite que gente muito pobre, comunidades muito que financeiramente não teria como arcar com a formação dos seus dirigentes, possam vir no curso. Então, a concepção também do curso é que a gente procure abaixar os custos ao nível mais baixo possível, fazendo apelo a essa capacidade de generosidade que existe na vida das igrejas e que às vezes a gente não põe em comum. Então também isso para nós é uma parte importante do projeto do curso, que ele assuma esse aspecto de um grande mutirão de formação que será feito a cada ano. Né? Um outro ponto, né, seria qual a ênfase, né? Bom, uma coisinha ainda no mutirão, a gente está dizendo assim, desse aspecto aqui, mas a gente pensou também a hospedagem, né? A gente está pedindo que o pessoal de São Paulo que vai fazer o curso receba o pessoal de fora, leve para sua casa, dê o café da manhã e de noite dê o jantar, que é uma forma também de abaixar esse custo difícil de abaixar, que é a comida, né? Ninguém pode ficar em jejum 15 dias, né? Vai ter que comer, e comer custa, né? Então a gente está pedindo a contribuição dos que recebem também nessa parte. Praticamente a gente vai reduzir a questão de ter que pagar a comida do meio-dia, né? Porque essa não tem jeito também de a gente receber de graça, a não ser que a gente faça um outro mutirão
para trazer arroz, feijão, mas esse é meio complicado, né? Bom, a questão da ênfase, né? Por onde vai a ênfase do curso? Então, desde o começo, a gente pensou uma ênfase em 3 aspectos. Em primeiro lugar, é uma ênfase nos meios populares. O que a gente quer dizer com isso? Não é que os outros setores, né, da vida das igrejas, da sociedade, não precisam de formação. Claro que precisa. Mas a gente sente que o que tem mais dificuldade para ganhar o seu espaço de formação são os meios populares. Todo mundo trabalha e quando estuda, trabalha e estuda, já está sobrecarregado de trabalho, não pode se liberar um tempo muito longo para estudar, sair, não, vou fazer um curso aí de 2 meses, 4 meses, 1 ano, 4 anos, é praticamente impossível na área popular. Também só um cursinho de fim de semana, vai, mas não vai muito longe, porque você não tem tempo de amarrar, de aprofundar, de dar aquele espaço realmente de formação. Então a gente pensou, para o meio popular, seria a primeira coisa, mas não seria apenas um cursinho aí de algumas horas, uma reunião de uma noite, um espaço de 15 dias, sempre na mesma data, para vendo quem quiser mesmo fazer, tentar se liberar no serviço nessa data, sempre no verão, que pelo menos para quem estuda já libera a parte do estudo, que seria um momento de férias. Então a gente colocou as 2 primeiras semanas de fevereiro, a cada ano, quer dizer, não precisa nem perguntar, ler e tudo, todo mundo saiba, nesse período, todo ano vai ter o curso de verão. E que cada um tente depois negociar, planejar no seu serviço, na questão do trabalho e de obter férias naqueles dias, né? Então, meios populares, por causa da opção pelos pobres, das igrejas, mas por causa também de apoiar, sobretudo, o projeto de mudança das classes populares. Esse projeto de mudança não se faz sem ter gente capacitada para enfrentar. Eu acredito que uma parte do desânimo hoje em dia, é claro, a situação que está aí, mas também é a gente não saber como enfrentar. Quer dizer, nessa conjuntura nova, onde muita coisa não vai para frente, como a gente analisar corretamente isso, como estar capacitado para enfrentar, mas sobretudo como guardar firme a coragem e a esperança. E isso quando muita gente está reunida e o cara percebe que ele não está sozinho dando murro em ponta de faca, tem muito mais gente dando murro na mesma faca que ela vai acabar cedendo, eu acho que também isso ajuda a garantir esse espaço, né, da esperança, da perseverança no meio de tanta tribulação que a gente está passando. Então, meios populares, por causa dessa opção, mas por causa do projeto que a gente acha que deve ser mantido e deve ser implementado. A gente pensou também que a gente devia privilegiar os leigos. Não porque não se dê toda a atenção aos pastores, pastoras, né, às religiosas, aos padres, aos religiosos, mas é que a gente pensa que esses grupos, né, já têm o seu espaço de formação com mais facilidade. Não que não haja uma demanda de formação aí, mas para quem quer ser pastor ou padre, tem os seus seminários, suas faculdades de teologia, as congregações têm os cursos intercongregacionais ou dentro, suas manhãs de formação, mas o pobre do leigo, né, vai aí meio de mão abanando, pega um rabinho aqui de formação, outro rabinho lá. Então a gente pensou assim, é o momento dos que têm já uma certa formação de se colocar à disposição dos outros. Por isso aqui nos monitores tem muito pastor, pastora religiosa, estudante de teologia. A gente acha que a nossa obrigação nesse curso é de nos colocarmos a serviço da formação dos leigos. Então, se houver e já está passando as fichas, né, já passou do número que a gente pode receber, a gente vai ter que cortar, né, muito mais no lado de religiosos e tudo e privilegiar os leigos.
Isso é uma opção para nós, né? Feita a classes por gente da área popular, leigos, e uma terceira opção, a questão dos jovens. Né? A questão dos jovens, e por que essa questão dos jovens? Né? Eu penso assim, porque se a gente olha a cara das nossas igrejas, está na cara, né? Que está cheio de jovem assumindo uma porção de coisa, que vai da catequese, que vai do engajamento social e político, que vai à liturgia, ao canto. Quer dizer, a juventude está se lançando no trabalho e ela sente, mais do que os outros, essa carência da formação. Um outro ponto, não é só que os jovens estão aí, mas é que a gente quer garantir o futuro. Né? É muito melhor investir, eu diria, em quem está com 19, 20 anos e tem 50 anos aí na frente para trabalhar, do que investir em quem já está com o cabelo assim e que já passou muito mais da metade do caminho. Né? Não é que a gente não queira investir em pessoas que têm já sua maturidade e tudo, mas a gente pensa que vale a pena, né, começar a plantar o futuro e passar o bastão, né, para outras pessoas que possam assumir, né, esse trabalho. Então a gente também tem uma opção de favorecer o mais possível aos jovens nesse espaço da formação. Então são esses os 3 blocos de opção para nós, o pessoal que vem da área popular, o pessoal leigo e o pessoal jovem. Questão do conteúdo. Isso aqui também deu muita dor de cabeça para nós, que era também se perguntar que conteúdos são os conteúdos que se fazem necessários no trabalho, sobretudo de quem está engajado, né, no movimento popular, que tem compromisso social e político e está engajado também nas bases das igrejas. Então a gente pensou que o conteúdo devia responder a algumas questões de fundo. Primeiro, as questões que emergem dessa militância no movimento popular. Por isso tem uma seção do nosso trabalho que a gente chamou, né, essa articulação de quem está, né, com os 2 pés na sociedade e também com os 2 pés dentro da igreja, né, que vive a sua militância a partir da fé. Então a gente chamou assim, por falta de outro nome, as questões que emergem dessa intersecção entre igreja e sociedade. Então cada ano vai ter, né, um bloco do nosso trabalho que se insere nas questões que emergem dessa militância entre igreja e sociedade. De outro lado, a gente se perguntou o que é que sustenta a nossa caminhada realmente. E a gente disse, bom, vamos dar todo ano uma sessão substancial para trabalhar a palavra de Deus, né, que é um ponto de amarração comum, né, na prática popular hoje em dia e nas igrejas evangélicas e católicas. Eu acho que hoje há um esforço grande e a gente pode dizer assim, que em toda a história da igreja não houve nenhum grande movimento de renovação, nenhuma grande revolução na igreja que não tivesse começado por uma nova maneira de ler a Bíblia, uma recuperação da Bíblia, né, na vida da igreja. A grande teologia medieval nasceu de uma grande renovação também nos estudos bíblicos. A reforma no século XVI, a luta de hoje, né, nas áreas populares com círculos bíblicos, tudo nasce de novo com uma releitura da Bíblia. Então a gente vai dar todo ano uma sessão importante de Bíblia, né? Depois, essas questões, dizia que toda questão sempre é uma pergunta sobre Deus. E a gente acredita que no fundo das grandes questões e opções há uma pergunta sobre Deus, e a gente vai dar também um bloco para as questões teológicas. Então, um bloco de
teologia, escolhendo aí aqueles pontos que são importantes, e um bloco da prática das pessoas dentro das igrejas, que a gente chamou de pastoral. Então, os conteúdos estão organizados em torno desses 4 eixos. Então, cada ano a gente vai voltar a esses 4 eixos. São 2 semanas, significa 2, né? Uma semana, 3 dias para a Bíblia, né? 3 dias para a teologia. Um dia de intervalo no meio, que a gente pensa que é o dia que todo mundo pode ficar nas comunidades, participar da vida da comunidade, se apresentar, contar da sua experiência nas celebrações, ouvir da comunidade. Quer dizer, a gente pensa que é um dia intenso da partilha, assim, nas periferias, um local onde cada um vai ficar, nas celebrações e tudo do que está sendo vivido, e, quer dizer, que a comunidade possa, não só a família que recebe, mas partilhar de maneira mais ampla na vida da comunidade. Depois, outros 3 dias de pastoral e 3 dias no tema Igreja e Sociedade. É assim que está pensado a distribuição do tempo em função dos conteúdos, né? Nesse conteúdo, na questão bíblica desse ano, ela vai ter uma introdução geral e um livro. A gente escolheu o Êxodo. Então, esse ano nós teremos uma introdução, vai ser o primeiro dia, dar uma visão geral da Bíblia, do conjunto. O texto já está pronto, um texto muito bom de Frei Gorgulho. E depois teremos um estudo do Êxodo que está sendo preparado pelo Marcelo Barros, junto com Milton Chuvantes. Então, a gente vai ter 2 dias trabalhar o Êxodo. Isso nosso segundo encontro de monitores, a gente vai estudar todos esses textos que já estão prontos, a gente vai se preparar com uma leitura prévia, uma discussão, todo o conteúdo do curso. Quer dizer que a gente, antes do curso, nós já vamos ter todo o conteúdo estudado. Na sessão teológica, se pensou que devíamos começar com a cristologia, quer dizer, amarrar no centro, né, do nosso trabalho no curso de verão a questão cristológica. Também está pronto o texto, é o Ferraro que vai dar esse ano a cristologia. Na sessão pastoral, a gente tomou a questão dos leigos e novos ministérios. Como a maioria é leigo e está prestando um serviço na vida da igreja, a gente achou que devia aprofundar essa questão dos leigos e novos ministérios. O Frei Leonardo preparou o texto, Leonardo Bock. A gente leu ontem, o texto também está muito interessante, muito sugestivo, o texto do Leonardo. E aqui na Igreja e Sociedade, o tema escolhido foi fé e política. Também já recebemos o texto, é um texto do Clodovis, e que também está excelente o texto dele. Eu acho que vai ajudar bastante a avançar nessa questão. Mas como o ano que vem a campanha da fraternidade é sobre o negro e a fraternidade, então a gente dividiu aqui, pusemos 2 dias, a gente fez assim, pegamos esse bloco todo, vai ficar 2 dias para ministérios, 2 dias para fé e política e 2 dias para o negro e a fraternidade. Quer dizer, a questão da campanha, que nós achamos que pela importância dessa campanha da fraternidade, valia a pena que 4 dias antes que comece a campanha, a gente tomasse realmente um banho de aprofundamento nessa questão da campanha da fraternidade. Então a gente vai ter 2 dias também em torno disso. Esse é o projeto para esse ano. Eu não vou comentar os outros, porque o tempo nosso é muito pequeno. Eu só vou falar, né? Para o ano que vem a gente vai estudar profetas. Depois, no ano seguinte, uma introdução ao Novo Testamento com um evangelho.
E no último ano a gente vai trabalhar ou uma carta de Paulo, ou Atos dos Apóstolos, ou Apocalipse, vai depender um pouco da discussão por onde a gente deve ir, né? Aqui na parte bíblica, o ano que vem a gente tem a eclesiologia, sobretudo em torno da questão do reino de Deus, das SEBs, das comunidades populares. No outro ano a gente vai trabalhar sacramentos, provavelmente batismo e eucaristia, e no último ano a questão da espiritualidade, do engajamento, a questão da celebração, da parte mais litúrgica. Aqui na pastoral, o ano que vem a gente vai trabalhar religiosidade popular, no outro ano história da igreja no Brasil e no último ano a questão do ecumenismo. E aqui na igreja e sociedade, o ano que vem movimento popular e projetos de sociedade, os diferentes projetos políticos que estão aí. No outro ano, a questão da conjuntura econômica e política a nível latino-americano. E no último ano, a questão da prática pedagógica no meio popular, a questão da educação popular. Então, são os 4 temas pensados, sujeitos à mudança, mas o que se pensou é por aí. Uma questão também que eu queria dizer é a questão da metodologia, porque é o que interessa mais a nós, né? Como é que vai se fazer isso? Esse curso com tanta gente. Então, está pensado assim em 3 momentos. Que na parte da manhã haverá uma exposição do assessor que vai colocar o tema, né? Depois do almoço vai se trabalhar em grupo, e aqui vai estar na mão de vocês o curso, né? Vão ser grupos de 10 pessoas, e 5 grupos de 10 formam um plenário, um mini plenário de 50 pessoas. E é isso que vai estar na mão de vocês, né? Os grupos de 10 e esse plenário de 50 pessoas. Então tem exposição, trabalho em grupo e discussão em plenários pequenos. Não haverá grandes plenários, a não ser assim, celebrações, porque não dá para pôr 700 pessoas ou 2.000 pessoas e pôr gente para fazer relatório em grupo, seria mortal e não avança nada, né? Então, a gente pensa, o trabalho de fato é muita gente, mas vai se trabalhar numa dimensão que é possível trabalhar, pensar e resolver os problemas, as tensões que vão aparecer certamente a germinar. Num segundo momento, ele foi discutido com um grupo de uns 40 bispos, onde também havia responsáveis de igrejas evangélicas, foi discutido junto, pensado, e finalmente o SESEP assumiu a responsabilidade de tocar para frente o projeto. Então, nesses termos, é assim que se pensou o curso em questão de organização. A PUC, desde o começo, aceitou a gente estava num local amplo, aceitou, inclusive no meio dessa crise financeira toda, de oferecer gratuitamente 15 dias todas as instalações. Então, a gente vai ter plenário, salas de aula, tem espaço para trabalhar, porque a PUC tem 18.000 alunos, não são os nossos 700 ou 2.000 ou 3.000 para os outros anos que vão fazer problema dentro do espaço da PUC. A questão de alojamento, a gente pensou de resolver assim. As comunidades de São Paulo, quem de São Paulo se inscreve, leva para casa ou para a casa do vizinho ou para uma casa da comunidade, quem vem de fora, né? A alimentação vai ser café da manhã e jantar nessa casa, e só a refeição do meio-dia no local do curso. Quem quiser trazer lanche, para evitar também problema de gastar, traz um lanche e pode diminuir mais o custo também. Se pensou uma monitoria, que é esse grupo que está aqui, assessores, né? E uma equipe que pensa o conteúdo, tem uma equipezinha, que a Melindo está, e outras pessoas, eu, que trabalho a questão de conteúdo. Se pensou de que as pessoas deviam levar para casa de volta o material do curso, então vai ser impresso um livro que todo mundo vai receber no primeiro dia, com pelo menos os pontos centrais das palestras que ele vai ouvir. Claro, o assessor vai fazer uma palestra diferente daquilo, muitas vezes, que está lá, mas ele vai levar esse material. Se ele quiser continuar o trabalho na comunidade, ele vai poder continuar esse trabalho na comunidade. Depois tem equipes de serviço, aí umas 20, que vai desde pensar passagem, comida, recepção,
limpeza dos locais, então tem as equipes todas aí de serviço. E uma coordenaçãozinha central, onde tem um representante do SESEF, um da PUC, um dos monitores, um das equipes de serviço, da equipe de conteúdo, tem um pequeno grupo que coordena todo o trabalho. Eu acho que isso é essencial. A parte de preparação vem sendo preparada desde o outro ano. De março para cá, todo mês tem uma reunião, onde tem pessoal das várias equipes de serviço, e o que era necessário, que é isso, a parte de treinamento. O nosso grupo tem 2 treinamentos, a equipe que vai se encarregar de canto e tudo vai chegar 2 dias antes para treinar todos os cantos, tem uma equipe preparando as liturgias. Essa é a parte mais da cozinha interna, que depois a gente vai informando. Então, é isso daí, o nosso horário já estourou, a gente vai... Eu tentaria colocar um pouco o que a gente pensou já em termos do trabalho dos monitores, né? E depois disso a gente vai para os trabalhos de grupo, né? Então eu queria ver se alguém teria alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer para Zé Oscar com relação às questões que ele colocou hoje de manhã. A gente daria uns 5 minutos para algumas aclarações, 5 ou 10 minutos, e depois a gente colocaria as questões de metodologia. Então a gente pensou um pouco no organograma do curso, e esse curso a gente pensava que ele teria 7 momentos importantes, né? Que a gente chamaria de momentos fortes do curso, né? Um primeiro momento seria a celebração inicial. Então, a cada dia, a cada manhã, teria uma celebração, né? Um pouco para situar as pessoas que estão chegando e para poder se assentar no curso, né? E essa celebração está a cargo da equipe de liturgia, né? Alguns dessa grande equipe vocês já conheceram, né? Cecília, Tânia, Luiz, Washington, né? Um segundo momento seria as conferências, né? Seriam as conferências e o responsável direto é o assessor, né? E o assessor vocês já viram quais são nas várias unidades. Um outro momento forte seria o trabalho em grupo, e cada grupo formado por 10 pessoas. Um quarto momento forte seria os mini plenários formados por 50 pessoas, ou seja, 5 grupos de 10. Esses 2 momentos, eu diria, são os momentos mais importantes, os momentos mais fortes deste curso, e justamente estão a cargo aí de vocês, monitores, né? Vocês é que vão estar mais responsáveis ou mais perto, mais presentes justamente destes momentos, que são os trabalhos em grupo e o mini plenário. Um outro momento seriam as reuniões entre coordenadores e representantes dos participantes, onde buscarão fazer uma avaliação do mini plenário, uma avaliação do dia. Depois eu volto a cada um desses pontos, né? Um sexto momento também seria o momento do encontro. Os representantes dos monitores com representantes dos participantes e a coordenação e mais o assessor faria uma avaliação do dia. E essa avaliação vai ser essencialmente fundamentada no relatório que os monitores, os representantes dos monitores, vão levar para essa reunião, né? E um outro momento importante seria a grande celebração, que seria feita ao final de cada unidade. E também essa celebração está a cargo da equipe de liturgia e também participantes, que aí a equipe depois vai um pouco explicar como é que está pensando essa celebração. Eu imagino que a equipe de liturgia poderia fazer isso agora, nesse encontro, ou no próximo encontro, um pouco dizer como é que está pensando a celebração. A gente distribuiu aí para vocês um pouco como a gente pensou, algumas coisas somente, algumas pistas, porque na verdade esse encontro hoje a gente pensou que um dos objetivos desse encontro, um primeiro seria o entrosamento entre os monitores
que eles pudessem se conhecer, né? Uma grande parte que são daqui de São Paulo, às vezes estudam na mesma faculdade, já se conhecem. Ou, como alguns diziam hoje, né? A gente conhece de vista lá na escola, né? Mas saber o nome, o que é que faz, de onde é que é, acabou acontecendo hoje, né? E também porque tem monitores que vêm do interior também, que ainda não se conheciam, então foi um primeiro momento de estar se conhecendo, né? Um outro objetivo que nós pensávamos era de que juntos pudéssemos, então, definir e aprofundar o papel dos monitores, seja no trabalho com os grupos, seja no trabalho com os mini-plenários, né? Um pouco aprofundar isso a partir de algumas pistas que já foram colocadas na reunião de 5 de agosto. Os monitores que estavam ali presentes já deram algumas pistas ou colocaram algumas coisas que pensam ser o papel dos monitores. Então, hoje à tarde e amanhã de manhã, nós vamos trabalhar isso. Quer dizer, cada um vai receber uma cópia e vai discutir se concorda um pouco com essas questões colocadas, ou acrescentam outras, ou retiram, enfim, tentar definir até amanhã, na hora do almoço, um pouco o perfil dos monitores, tá? E o outro objetivo era esse que o Zé Oscar fez, né? Um pouco de informar sobre o curso, os objetivos do curso de verão, a quem está pensado, enfim, essas informações que ele deu, né? Então, a gente pensou o seguinte, aqui nesse papel que vocês têm, os momentos fortes seriam isso que a gente resumiu aqui, né? Depois a gente pensou o seguinte, a gente poderia ir por partes, né? Alguém perguntou já com relação aos grupos. Como o Zé Oscar colocou no começo, para a gente fazer plenários com 700 pessoas é impossível, porque se cada uma resolver levantar para dar uma opinião de 5, 10 minutos, você vai ter horas e horas e horas e não vai chegar a nenhuma conclusão, né? Então pensamos um pouco que estariam todos juntos na parte da manhã, onde o assessor vai fazer a conferência. Então toda a parte da manhã seria feita num grande teatro, num grande auditório, onde estariam todos juntos. Depois do almoço, quer dizer, ao final de cada unidade, os assessores, terminando a sua conferência, eles já colocam as perguntas, as questões que deverão ser trabalhadas pelos grupos na parte da tarde, né? Então, a gente pensou o seguinte, formariam grupos de 10 pessoas e em cada um desses grupos teríamos um monitor. Daí a necessidade da gente chegar pelo menos a 70 monitores com garantia absoluta que vão estar presentes de 1 a 13 de fevereiro. Por isso a gente pediu que os monitores estivessem nesse encontro e no próximo, que vai ser dia 7 e 8 de novembro. E aqueles que não puderam vir hoje, teriam que vir no outro, porque senão não dá para a gente ter certeza mesmo, né, da participação desses monitores, né? Depois, cada 5 grupos formariam um mini plenário. Neste mini plenário, vão se juntar os 5 coordenadores, não é? E mais 5 representantes. Porque no primeiro dia, cada monitor vai chegar no seu grupo e vai propor que o grupo eleja um dos participantes para ajudar o monitor a coordenar o grupo, a trabalhar com o grupo, né? E um relator. Então, que tenha aí um relator, ou o coordenador poderia ser o relator, mas, enfim, que tenha alguém dos participantes daquele grupo que vai ajudar o monitor a fazer o trabalho. Então, diríamos o seguinte... sempre os dois, né? Então, diríamos o seguinte, quando vai... Então, aqui no grupo, teria o coordenador, o monitor, e também um coordenador dos participantes e um relator. Esses vão um pouco cuidar do plenário. Então, o relator, na verdade, o papel dele é de relatar no mini plenário as discussões que teve no grupo, a síntese das discussões do seu grupo, tá? E, então, o mini plenário seria formado por esses 5 grupos, portanto, aqui teriam 5 monitores. Entre esses 5 monitores, se escolhe um que seria o responsável para coordenar este mini plenário. E entre os 5 coordenadores do grupo também vai se eleger um deles
para ajudar este monitor a coordenar o mini plenário. Os outros 4 monitores teriam que também estar um pouco ajudando, mas estar mais atento para depois fazer a avaliação do mini plenário. Deu para entender um pouco como é que a gente está pensando? Só repetindo, né? Cada grupo teria um monitor e teria um coordenador e um relator. No mini plenário, teríamos 5 monitores e 5 participantes, sendo que desses 10, 2 vão coordenar diretamente o plenário. Aí os monitores escolhem entre si, né? Na hora vê aí os 5 grupos que estão mais perto, então tá, esses 5 grupos vão fazer, porque a gente vai dividir depois por cores. Os mini plenários seriam distinguidos por cores, os grupos seriam distinguidos por letras, números e tal. Isso depois a gente vai, no próximo encontro, a gente já vai estar com os crachazinhos prontos e a gente pode até fazer aí uma simulação de grupos e mini plenários, tá bem? Bom, e ao final, né, do mini plenário, essas 10 pessoas se reúnem e vão fazer o relatório de avaliação, tá? Depois, esses 10 vão para a reunião, dentro desses 10, 2, né, quer dizer, um monitor e um representante dos participantes, vão para a reunião de avaliação. Só que a gente está tentando garantir o seguinte, aqui nós colocamos uma reunião da coordenação, a gente pensou de não caracterizar essa reunião como reunião de avaliação e nem reunião de informes. Porque se a gente caracteriza entre os 700 participantes, vamos dizer, bom, mas a gente quer ter representante aí. 700 tendo só 14, não é proporcional e tal. Na verdade, não é uma avaliação, é mais mesmo uma reunião onde os monitores possam dizer, olha, no nosso mini plenário tivemos esses problemas, os pontos debatidos foram esses, uma coisa muito sucinta, né? E para dizer um pouco também para o assessor, olha, a sua linguagem não está sendo compreendida, os participantes estão tendo dificuldade de entender. É mais por aí para poder tentar consertar para o dia seguinte, tá? Então seria mais isso aí, não seria de fato uma reunião de avaliação, assim, né? Senão daqui a pouco os participantes vão querer ter pelo menos 70, 10% deles estar presente nessa reunião. Então essa é uma questão. A outra é o seguinte, com relação ao trabalho dos grupos, o que vai ser esse trabalho dos grupos? A primeira coisa seria essa, que os participantes pudessem um pouco se conhecerem e dizer o que fazem, trocar um pouco de experiência, dizer que trabalho que estão fazendo, onde moram, enfim, dizer alguma coisa. E uma segunda questão que seria tentar aprofundar os conteúdos dados naquela manhã a partir das questões levantadas pelo assessor, né? Todo mundo, inclusive os participantes, vão receber também a apostila com o conteúdo e com as questões ao final desse conteúdo, tá? Aí se faz uma síntese desse grupo e vai para o mini plenário. O trabalho do mini plenário seria o seguinte, primeiro, apresentar a síntese dos grupos, tá? E um pouco dizer aí, olha, no nosso grupo todo mundo participou, a participação foi boa, né? Não foi boa, houve uma troca de experiência, enfim, dizer um pouco como é que foi o trabalho do seu grupo. A partir daí se faz uma síntese desse mini plenário, tentando fazer o seguinte, ao final das discussões do mini plenário, se tentar chegar a 2 ou 3 ideias chaves com relação àquele conteúdo, tá? Por exemplo, o conteúdo sobre Bíblia, né? Então tá o Êxodo. A partir das discussões e das questões que foram colocadas, pode ser que o mini plenário chegue à conclusão do seguinte, 3 ideias chaves para isso, por exemplo, Deus caminha com o povo. Então, é uma ideia que se chegou, né? Uma segunda, o povo se organiza, juntos conseguem se libertar, enfim. Quer dizer, 3 ideias, 2 ou 3 ideias chaves, né? Se tiraria desse mini plenário, a partir das discussões, evidentemente, que foram surgindo, né? E uma outra coisa seria, então, o levantamento dos impasses, das questões que se levantou. Por exemplo, no mini plenário, vocês perceberam que os participantes não entenderam o que significa lá, por exemplo, que o povo caminhou pelo deserto, não sei, uma coisa assim, né? Então, que questões ficaram sem entender, que impasses tiveram, e esses impasses pode ser
que um defendia uma ideia e um outro dizia que era o contrário, e aí então não se chegou a um consenso. Então dizer um pouco quais foram os impasses. Bom, a partir daí então os monitores, de novo, repito, vão fazer essa reunião com os outros 5 participantes e vão avaliar, fazer o relatório para levar para a reunião. Esse relatório, a gente pensou o seguinte, está na página, no verso. Para fazer o relatório, os monitores deveriam estar atentos para 2 questões. Uma que é a questão do conteúdo e a outra que são as questões mais funcionais, tá? Com relação ao conteúdo, os monitores deviam estar atentos para as seguintes questões. O grupo está conseguindo compreender o conteúdo exposto pelo assessor? O conteúdo está sendo trabalhado a partir da prática do grupo? Um pouco se eles fazem alguma ligação com o trabalho que fazem ou não, como é que é. Terceiro, quais os elementos positivos que estão sendo levantados pelo grupo que podem ser incorporados nas práticas? 1 ou 2 elementos aí que seja possível detectar, né? Ou mesmo aquelas ideias-chaves, né? Então, aqueles são os elementos que podem ser ligados ou estar ligados à prática ou aos trabalhos dos participantes. E 4, quais as principais dúvidas e impasses que estão sendo levantados pelo grupo, ou pelos grupos, né? Ou pelo mini plenário. Com relação às questões mais funcionais, como está sendo a participação dos elementos no grupo? Naquilo que diz respeito ao diálogo, ao entrosamento e à relação ecumênica. Aí saiu um exumênica, mas é ecumênica, viu, gente? O Exu, é claro, aí junta as religiões africanas. Depois, a dinâmica utilizada está sendo... A dinâmica que está sendo utilizada está sendo adequada ao grupo e ao conteúdo. A dinâmica aqui seria ou a dinâmica que os monitores, num dado momento, acham que é importante aplicar e aplica, ou então a própria dinâmica que está sendo proposta, né? Trabalho do grupo a partir das questões, depois do mini plenário, quer dizer, isso está ajudando a trabalhar o conteúdo ou não, como é que é, tá? Então, isso eu diria, seriam as questões que os monitores deviam estar mais ou menos atentos, a hora que estão aí participando do mini plenário, e depois, então, fazer um relatório bem sucinto, uma coisa bem direta, não precisa fazer nenhuma tese em cima disso, não, né? Bom, e aí, então, vai depois para a reunião com os assessores e tudo isso, tá? Bom, o papel do monitor no grupo e no mini plenário, isso aqui foi só alguns pontos que a gente levantou, mas que, claro, vocês hoje vão aprofundar isso, colocar outras coisas e definir melhor, né? A gente pensava um pouco, muito genericamente, que o papel do monitor no trabalho do grupo seria, primeiro, ajudar o grupo a trabalhar, ou seja, facilitar a discussão e a reflexão no grupo, né? Uma outra coisa seria estar atento para a dinâmica nos grupos, ou seja, que todos participem. Então, esse é um papel fundamental do monitor, ajudar que todo mundo participe, né? Depois, uma outra, quer dizer, tirar um coordenador e um relator do grupo entre os participantes. Isso já no primeiro dia, tá? E que pode, evidentemente, mudar. Pode ser que os primeiros, né, do primeiro dia não deu certo, no dia seguinte o grupo queira mudar, muda, troca, enfim, né? O monitor está um pouco atento a isso. Nos mini plenários, a gente pensava o seguinte, uma das coisas seria coordenar, junto com um representante dos participantes, facilitando, coordenar o mini plenário, né? E facilitando a apresentação dos relatórios dos grupos de forma dinâmica, ou seja, para não ficar sempre repetindo, então propor aí no mini plenário, quer dizer, se um grupo vai repetir uma coisa que já está falada, então, né, já passa para frente, sintetiza, um pouco está atento, né, para não ficar uma coisa muito cansativa, tá? Também ajudar na discussão e aprofundamento dos trabalhos dos grupos para chegar a uma síntese no plenário. Porque assim, de repente, também o monitor não é aquele que vai ficar o tempo todo, boca fechada, não abre a boca, e às vezes ele pode estar contribuindo, estar ajudando na reflexão e tal, dando um palpite, que ajuda o pessoal a caminhar, enfim. Uma outra coisa que, então, com relação aos outros monitores, ou seja, os outros 4, eles deverão estar ajudando também nas discussões,
e também ajudar a fazer essa síntese final aí para fazer o relatório e tudo isso. Todos, enfim, tanto o monitor que está coordenando, quanto os outros que não estão com o papel imediato de coordenar, deveriam estar atentos para verificar essas questões aí do conteúdo e as questões funcionais do mini plenário, né? Uma outra coisa que a gente pensa é o seguinte, né? É que os monitores, vocês vão receber, se o Oscar já falou isso, o material, os textos com antecedência. Então, uma das coisas é que os monitores deveriam estar conhecendo, pelo menos, o conteúdo que tem nas apostilas. Então, uma leitura, um estudo prévio desse material, né? Para poder estar ajudando um pouco, estar trabalhando isso daí também, né? E, se for necessário, que os monitores apliquem aí alguma dinâmica de apresentação, ou, num dado momento, os monitores percebem, logo depois do almoço, que está todo mundo dormindo. Então, quando levantar, fazer um exercício, cantar, enfim, quer dizer, o monitor sacar isso e ajudar o grupo a acordar, né? Mais ou menos, igual agora, Pode começar a praticar aqui agora, já. Olha, agora teriam outras questões que eu diria o seguinte, seriam coisas assim, bem práticas, né? Uma das coisas também que a gente colocou já é que os monitores, eles estarão responsáveis diretamente pelos dois momentos chaves do encontro, que é o momento em que os participantes vão se reunir em grupo e reunir em mini plenários, né? Então, os monitores vão ser o elo de ligação entre a coordenação e os participantes. Quer dizer, na verdade, os monitores, de um lado, vão ter muito trabalho e a gente sabe disso, né? Mas, de outro lado, vão ter uma oportunidade, diríamos assim, até privilegiada, de estar com os participantes todos os dias, estar mais próximo e mais junto. Portanto, também vai depender muito desse contato entre os monitores e a coordenação, quer dizer, entre os representantes dos monitores e a coordenação, para o êxito do curso, né? Porque quem está na coordenação, às vezes não tem muito claro como é que está caminhando o curso, como é que a coisa está se dando. E quem vai poder nos dizer isso são os monitores, né? Agora, quem vai ter que cuidar também do andamento do curso nas questões bem práticas. Por exemplo, 14 horas os grupos têm que se reunir. O monitor tem que ser responsável para que o seu grupo, os 10 do seu grupo, se junte lá entre 14 e 10 no máximo, 14 e 15 está começando a trabalhar, né? Dá uns minutinhos de lambuja, vamos dizer assim, tá? A gente já sabe o que vai acontecer, então já vão dando uns minutinhos, O Zé Oscar está reclamando, está dizendo que é às 14 horas, ele está dizendo que é 14. Então, retificação, às 14 horas os monitores têm que estar reunindo os grupos. Mas então, como cada um só vai ter 10, eles têm que ser responsáveis por esses 10. Os 5 monitores são responsáveis também para que os seus grupos vão imediatamente para o mini plenário e se juntem também no horário, terminem no horário previsto, porque muita gente vai ficar hospedada em lugares distantes da PUC. Acho que isso a gente vai ter que garantir, né? Que a gente não estoure os horários do final do dia, porque senão vai ter gente que vai chegar em casa 10, 11, meia-noite para estar de volta no outro dia às 8 horas, né? Então, um pouco cuidar nessa questão. Uma outra coisa também é o seguinte, vamos supor que os monitores percebam que para fazer um trabalho de grupo, por exemplo, apresentar síntese, ele precisa de pincel atômico, precisa de folha de papel pardo. Então, o monitor, já no dia anterior, vai na sala de almoxarifado com a secretaria e diz, olha, eu preciso de uma folha de papel e pincel atômico e tal. Então, ele pega esse papel e ele é responsável para devolver pelo menos o pincel atômico. A folha pode até ficar. Ou então de guardar, não é? Vai usar 15 dias e tal, cuidar um pouco, né, desse material. Uma outra coisa
coisa também é o seguinte, que cada monitor, né, os cafezinhos, nós pensávamos que os cafezinhos da tarde vão ser tomados por grupos ou por mini plenários, né? Então teriam 10 minutinhos aí, 15 minutos para café ou 20, então que cada monitor veja o melhor momento de lá tomar café, leva seu grupo, mas cuide também para que ninguém fique 3 horas tomando café e não volte mais para os grupos, tá? Uma outra coisa que a gente está pedindo é o seguinte, nós pensávamos que a distribuição do almoço, como ainda está havendo alguns problemas, né, por exemplo, a PUC não tem condições de oferecer almoço ao mesmo tempo para todo mundo, então a coordenação está vendo outras formas para resolver isso. Mas para se almoçar no refeitório da PUC, a gente vai ter que dividir por grupos de no máximo 150 pessoas, tá? Segundo a primeira conversa do restaurante, tá? Então, que os monitores ajudassem um pouco aí dizer, bom, vai sim primeiro plenário, então é o do Darcy Olê, do Renato Décio, não sei de quem mais, bom, esses 5 vão primeiro, na outra meia hora vão os outros 5, um pouco tá ajudando a pensar isso, né? E na hora do lanche também, a gente pensa que de manhã, cada participante, seja logo que chegue na entrada, né, ou no meio da manhã, receberia um pão com queijo, alguma coisa assim, dentro já de um saquinho, né? Então, a gente pediria ajuda nessa parte da manhã, porque vamos estar todos juntos, né? Aí que ajude a distribuir, seja na entrada ou no meio, também que a gente ajude todos nós, né? Não só os monitores, mas todos nós, inclusive a equipe de pessoas que estão ajudando, que vão participam sempre das reuniões gerais, ajudar um pouco nessa distribuição também. Oi. Só que não vai ser no grupo da tarde, é só na manhã. À tarde só teria cafezinho mesmo, né? Pode até pensar numa... Tem gente lembrando pão com banana do Oscar, mas aí a gente... são questões que essa reunião geral, quer dizer, a questão do lanche, vai ter uma equipe de alimentação que vai se preocupar em fazer o lanche, em preparar o lanche. Então aí pode ser pão com banana, pão com mortadela, ou sei lá o quê, mas enfim... pão com vento ou pão com taio, né? Olha, então agora só uma outra, assim, só para... Uma outra coisa, gente, que a gente pensou, e até já tinha sido proposto numa das reuniões gerais, é de que os monitores estivessem aqui no sábado, ou seja, no dia 30, né? Porque começa o curso no dia 1º, na segunda-feira. Então a gente estava querendo ver isso fechar em novembro, porque depois a gente não vai se encontrar mais, todos os monitores juntos, mas de definir se os monitores não vêm todos para o sábado de manhã já estar aqui, para a gente, quem sabe, se encontrar um momento para definir, amarrar as últimas coisas, tá? Também porque a gente está pensando de preparar, mesmo em xerox, uma espécie de um manualzinho para os monitores. Isso que vocês vão definir até amanhã, né? Então, o perfil do monitor, ou seja, o papel dele, como é que vai ser, as funções e tal. E numa segunda parte, um pouco, as questões mais práticas que os monitores deveriam estar atentos, tá? Então, um pouco também para a gente distribuir isso, conversar a respeito disso, se juntar. Mas isso não é a questão principal. A segunda questão mais principal é que no domingo chegarão os 700 participantes. E a gente precisa de muita gente para receber essa gente toda, entendeu? Porque pensamos o seguinte, teríamos que ter um grupo de pessoas que ficasse na rodoviária, tá? Para ensinar, porque há muita gente que concretamente nunca veio a São Paulo, que não vai saber como é que vai tomar o metrô. Então, teríamos que ter gente um pouco para ajudar. Mesmo gente que já veio a São Paulo, às vezes, se perde, não sabe como chegar. Um outro grupo pequeno
pequeno que ficasse no metrô São Bento, ali logo que passa as catracas, para poder explicar qual é a saída, porque no metrô São Bento tem várias saídas, né? E, de repente, se as pessoas também não... Eu vou ser sincera, eu muitas vezes quero sair no Largo São Bento, acabo saindo em outra rua, lá na Porto Geral, sei lá onde, porque realmente me perco, né? Mas um pouco de dizer, olha, por aqui, então acompanhar, sabe? Até chegar dentro do pátio, lá dentro do colégio. E lá dentro do colégio, a gente vai precisar de muita gente também, porque a gente vai ter que revezar, porque não dá para o mesmo grupo ficar desde as 8 da manhã, ou 7 da manhã, sei lá que horas, até 11 horas da noite. Então, precisa revezar para não cansar muito, né? E a gente pensa o seguinte, que lá, na hora de fazer a recepção, vai ter que ter gente que faça as inscrições, vai ter gente para poder distribuir os crachás, ter gente que receba o dinheiro, entregue as passagens para as pessoas que já foi compradas as passagens. Quer dizer, enfim, todas essas questões, tá? São questões bem práticas que vai demandar tempo e tal. Vai precisar de gente que ajude a distribuir os lanches lá no dia da chegada, né? Provavelmente, muitas famílias que vão receber os participantes não têm condições de ir buscar lá no São Bento. Então, às vezes, vai precisar de gente, não tanto para levar até lá, mas que acompanhe até um certo trecho e diga, olha, daqui agora tudo bem, você só toma esse ônibus, você chega lá. Sair achando os pedidos, porque o que vai ter de gente perdida, tá? Mas enfim, que a gente possa então no domingo, quer dizer, não são só os monitores, também dessa equipe, né, de gente que participa aí das reuniões gerais, de estar contribuindo, estar ajudando um pouco também nesse dia. Porque se a gente deixar para fazer a recepção na segunda-feira de manhã, com certeza já perdemos a segunda-feira praticamente todo dia, né? Então a gente pensa que as pessoas deverão chegar no domingo para já na segunda-feira começarmos mesmo o curso. Oi? Bom, acho que eram essas as questões mais principais. Mas veja bem, pode até se pensar nisso, né? Eu fico meio preocupada porque às vezes você pergunta para alguma pessoa, pede alguma informação, as pessoas dão informações totalmente erradas. Hoje de manhã, o João Carlos me contava o seguinte, que hoje de manhã ele chegou aqui, que hora? 7 e pouco, né? 7h30, ele ficou até quase 8h30, porque ele pergunta, e ele estava perto, era questão de 15 minutos, ele estava aqui já. Perguntou, um informou que era no